Você sabia que nós temos que combater o pecado? Porque de duas uma, ou o pecado te vence, ou você vence o pecado. Fica até o final desse vídeo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hebreus 12, de 1 a 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Veja, a palavra já começa dizendo isso. Deixe de lado o pecado que pesa sobre você. Pecado a gente não deve trazer para perto, pecado a gente tem que deixar ele. A gente vive numa sociedade onde as pessoas acham que o pecado faz bem. Gente, essa é a maior mentira que o diabo conseguiu convencer tantas pessoas. O diabo, ele é assim, ele tenta convencer você de que o pecado é bom. Não foi isso que ele fez com Adão e Eva? Não, Deus falou para vocês não comerem? Não, no dia que vocês comerem, vocês se tornarão deuses. O diabo é aquele que mente. E a mentira dele é sempre a mesma. O pecado é bom. E o que é o pecado? É uma ofensa a Deus. Ofender a Deus é bom. Mentira. Mentira. Então, o pecado a gente joga fora. Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Então, é um combate que nos é proposto. A gente precisa se empenhar para isso, com perseverança, com os olhos fixos em Jesus. Aqui está um segredo. Só vence o pecado quem tiver olhos fixos em Jesus. Não basta só força, a sua força. Minha gente, para vencer o pecado não basta só a sua força. Não basta. Você vai precisar da força de Deus em você. Olhos fixos em Jesus. Que em nós começa e completa a obra da fé, em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. E na luta contra o pecado, você não pode desanimar. E por que vem o desânimo? Eu já lutei tanto contra esse pecado, eu sempre caio no mesmo pecado. Toda vez que eu vou me confessar é sempre a mesma coisa. Tem gente que vai desanimando. Eu não dou conta, eu sou assim mesmo, não tem como mudar. Não desanime. Não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós, preste atenção, essa palavra é para você. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Veja, a palavra está dizendo que nós devemos combater o pecado. Vós ainda não resististes até o sangue. Então, o pecado eu tenho que resistir. O pecado é aquilo que vai querer dar prazer para a minha carne, dar prazer para o meu ego. E eu vou ter que resistir às suas atrações, eu vou ter que resistir aos seus prazeres. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque fomos todos contaminados pelo pecado original em Adão e Eva. Estamos marcados pela concupiscência. O desejo pelas coisas erradas, o desejo pelas coisas más. É fácil? Não, não é fácil, mas nós precisamos lutar contra o pecado. Nós não podemos nos render. Nós não podemos falar para Deus, não aguento mais, chega. Nós não podemos nos entregar ao diabo. Nós não podemos. A Bíblia não está pedindo isso para nós. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Então é combate contra o pecado, combate contra o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo de 12 a 3. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal,
de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Essa palavra é linda. Essa palavra é maravilhosa. Nós não podemos nos entregar ao mal, nós não podemos nos entregar ao pecado. Veja, eu vou ficar nessa palavra. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem vos ofereçais aos vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, versículo 14. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. E aqui está o segredo. Para vencer o pecado, eu preciso da graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo de 12 a 14, nos deu o segredo para a gente vencer o pecado. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao pecado da luxúria, não se entregue ao pecado da preguiça, não se entregue ao pecado do orgulho, não se entregue ao pecado da inveja, não se entregue ao pecado da gula, não se entregue ao pecado da bebedeira, do adultério, não se entregue. Com a graça de Deus você pode vencer. Diga aqui nos comentários, eu vou combater contra o pecado. Eu vou combater contra o pecado. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.